Amados, eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação que se encontra aqui em Josué capítulo 14, do versículo de número 11 a seguir, que diz assim: Então, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os Anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Queridos, eu quero deixar essa palavra para a nossa meditação no dia de hoje. Conquistando as promessas de Deus. Sabe o que acontece, querido? É que havia uma promessa sobre a vida de Caleb. Desde o dia em que Josué o enviara com os demais 11 espias à terra de Canaã para espiar a terra. Quando Josué e Caleb e os demais voltam, só Josué e Caleb traz boas notícias. Que a terra era boa, que a terra manava leite e mel. Os demais falaram que a terra era boa sim, mas que haviam gigantes naquela terra. E era impossível conquistar aquela terra. Querido, talvez você tenha promessas de Deus. Talvez você é uma pessoa que as promessas que Deus te fez ainda não se cumpriram. Mas fique firme no propósito. Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida, no tempo certo, na hora certa. E a Bíblia diz que Caleb tinha 40 anos quando essas promessas foram feitas. E nesse texto, quando ele começa a dizer para Josué das promessas que Deus o havia feito, ele diz: olha, eu irei e subirei aquele monte. A minha força é tal como naquele dia. Sabe, querido, o que vemos nos nossos dias hoje é que às vezes as adversidades, os gigantes, os problemas, as lutas tiram de nós a nossa força. É que às vezes, querido, as dificuldades que enfrentamos tiram de nós a nossa força. E às vezes já não temos a força daquele tempo, a força do dia da promessa. Mas a Bíblia diz que a força de Caleb era tal como naquele dia. Querido, nós não podemos perder a nossa força. Nós não podemos parar de nos esforçar em relação à promessa. Nós não podemos parar de caminhar em relação à promessa. A promessa, ela foi feita. Cabe a nós conquistarmos aquilo que Deus diz que é nosso. Que cabe nós tomarmos posse daquilo que é nosso. Subirmos, pelejarmos, lutarmos, porque Hebrom era para Caleb. E as promessas de Deus, elas são para você. O que Deus falou vai se cumprir. Números 23:19, que Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Deus falaria e não confirmaria? Mas, querido, Deus cumpre as promessas dele quando estamos com a nossa força nele. A nossa força vem do Senhor. A nossa força não vem de nós mesmos, quem te fortalece é Deus. Isaías 40 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como de águia, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Senhor é quem nos fortalece. Continua firme no propósito, querido. Você vai conquistar as promessas de Deus. As promessas de Deus virão sobre a tua vida. Aquilo que Deus falou vai acontecer na sua vida. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer. Ele vai cumprir porque Ele falou. E Jesus disse que passariam os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Eu gosto muito de Deuteronômio 28, quando diz: tu não correrás atrás de bênçãos, elas correrão e te alcançarão. Sabe, meu querido, basta você estar firme nos propósitos de Deus.
Basta você estar firmado naquilo que Deus falou. Se Deus falou para você, vai acontecer. Se Deus disse para você, vai acontecer se você for fiel, se você continuar fiel, se você permanecer nos caminhos do Senhor, se você continuar buscando ao Senhor, se você continuar como Caleb, a sua força, continuar como naquele dia, se você permanecer, as coisas vão acontecer, querido. O que acontece é que às vezes nós perdemos o foco da promessa. É que às vezes, querido, nós paramos de lutar em relação à promessa. É que às vezes nós esquecemos da promessa, só que Caleb não esqueceu da promessa. Ele disse: aquele dia Deus me prometeu. Tu estavas comigo quando Deus me prometeu. Sabe, querido, nós não podemos esquecer das promessas de Deus. Às vezes os gigantes estão, às vezes, se levantando contra nós, mas as promessas de Deus vão se cumprir. As promessas de Deus, elas vão acontecer na nossa vida. Se permanecemos caminhando em direção àquilo que Deus falou para nós. Se continuarmos caminhando naquilo que Deus disse, na palavra de Deus, naquilo que Deus firmou conosco, naquilo que Deus falou conosco, se continuarmos na direção do que Deus disse, querido, as promessas de Deus vão se cumprir. Elas vão alcançar-nos. Nós vamos conquistar aquilo que Deus disse que Ele falou para nós. Não importa o que sobrevenha. Quem é escolhido de Deus como Caleb, quem tem promessa de Deus, continua. Quem tem promessa de Deus não para. Quem tem promessa de Deus não para de adorar. Quem tem promessa de Deus não para de pregar. Quem tem promessa de Deus não para de cantar. Quem tem promessa de Deus não para de servir a Deus. Quem tem promessa de Deus segue em direção à promessa que Deus disse para ele. Aquilo que Deus falou para ele está guardado no seu coração e ele não abre mão daquilo. Se você tem promessa de Deus, continue. Quem tem promessa de Deus, continue vivendo a promessa de Deus. Continua crendo na promessa de Deus. Continua indo em direção às promessas de Deus. Continue, Deus querido, no seu lugar. Continue na posição que Deus falou com você. Continue firmado naquilo que Deus disse para você. Hebrom é seu. A terra que Deus te prometeu é sua. Aquilo que Deus disse para você virá. No tempo de Deus virá. Então continue fazendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Conquiste aquilo que é de Deus para a sua vida. Não deixe a palavra de desânimo chegar ao seu coração. Não deixe que as pessoas te desanimem. Eram 12 espias. 10 trouxeram relatório ruim. E 2 trouxeram um bom relatório. Não deixe as pessoas te desanimar. Não deixe as pessoas disserem para você que não tem jeito, que a terra é de gigante, que você não vai conseguir. Mas eu venho aqui da parte de Deus dizer para você, se você continuar firmado naquilo que Deus disse para você, vai acontecer. Vai chegar o tempo de Deus na sua vida. Vai chegar a hora em que Deus vai dizer para você, vá, conquiste, pegue, é seu, toma, estou te entregando na sua mão. Deus deu para Josué e Caleb aquilo que ele tinha prometido. Porque não pararam de se esforçar em relação à promessa. E não ouviram o que as pessoas dizem. Não ouça o que as pessoas dizem a respeito de você. Ouça aquilo que Deus tem falado contigo. Ouça aquilo que Deus tem dito para você, meu amado. Deus vai te honrar. Deus vai fazer acontecer na sua vida. As promessas de Deus vão serem conquistadas. Elas vão chegar até você. Deus é fiel, meu amado. Deus vai te honrar. Conquiste as promessas de Deus. Continue lutando em direção à promessa que Deus disse para você, para sua casa, para sua família, a sua igreja. Sobre tudo que você faz, há promessas de Deus. E elas vão se cumprir. A Bíblia tem aproximadamente 7.000 promessas. E elas são para nós. E elas vão se concretizar na nossa vida. Porque Deus falou e vai acontecer. Essa palavra que eu quero deixar nesse dia. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Conquistando as promessas
de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.